Bom dia, rapaziada. Bom dia. Vou falar sobre consequência. Nisso entra egoísmo, nisso entra egocentrismo. Quer ver um pequeno exemplo? Quem aqui a família tem o hábito de tomar um café da manhã reunido? Seja uma, duas, três pessoas, um pão com manteiga, um café com leite. Você pode ter certeza que todo dia ao acordar a tua família senta ali para tomar o café da manhã, vê aquela cadeira vazia, sente saudade, sente tristeza. Quem aqui a família tem o hábito do almoço de domingo em família? Senta-se. Cadê aquele que preenche aquela cadeira? Morreu. Minha mãe morreu, acabou isso. Então o que acontece? As nossas atitudes refletem em muitos. Eles pagam um preço imputado por você. A saudade. Muitas vezes, alguns aí se identificam com isso. Eu não vou citar nome, eu já tenho dois aqui em mente. Que para de usar, para de beber, seja o que for, entre em recuperação, vai para um centro terapêutico, parou de usar, tá tudo bem, mas a família continua pagando e arcando os prejuízos lá fora. As nossas atitudes refletem como consequência para outros que não tem nada a ver. Tira a paz de quem a pessoa nem conhece. Quer ver um exemplo? O dependente químico é tido como um cara nada confiável, perigoso. De repente uma pessoa que pode até fazer uma maldade ou mal para uma pessoa, uma adolescente, porque aos olhos da sociedade é visto como uma deficiência moral. Uma pessoa nada confiável. Aí suponhamos que fulano, vamos dar o nome a esse fulano de Alfredo. Ele tem uma filha chamada Natália. Ela tem 13 anos. Todos os dias a van da escola vem buscá-la. Ou ela pega o ônibus na rua de casa. A van pega na porta, ou tem um ponto de ônibus. Só que Alfredo sabe que existe um cidadão chamado Joaquim, que mora no outro quarteirão, 120 metros de distância, que é usuário de drogas. E essa pessoa, ela fica perambulando pelas ruas. Alfredo já viu Joaquim mendigando para a rua, encharcando, muito louco, agressivo. E todos os dias, quando Alfredo acorda cedo, ele tem que acompanhar a filha até a calçada e ficar junto da fila, aguardando a chegada da van escolar ou do ônibus, porque ele tem receio de que naquele horário Joaquim, muito louco, faça uma maldade com a sua filha. E eles nem se conhecem. Indiretamente, uma pessoa no uso, ela acaba trazendo consequência, mal-estar, desconforto para pessoas que ela nem conhece, que nem a conhece. Faz sentido? Faz. Agora, o homem, uma vez no uso ou não, mas apenas desobediente a Deus, ele é inimputável de responder por aquilo que faz. Por isso que fala que a gente deve viver debaixo da graça e não da lei. Porque a graça é o quê? A misericórdia. A graça é o quê? É Deus. Graça é o quê? É amor. O que é a lei? É o julgamento e a condenação do homem. Você errou, pede perdão a Deus. Ele vai te perdoar. E tem que ser de coração. Não adianta pensar, depois você pede perdão, já era. Pode fazer errado. Deus perdoa. Não, tem que ser de coração. Que nem ontem eu escutei uma pessoa falar que nada,
Depois você vai para a rua, usa um pouco aí, depois volta, fica 3 meses, vai para a rua, volta. Ontem repercutiu isso aí, né? Uma fala totalmente insana, obrigado, essa é a palavra. Quando vai para casa, usa um pouco e se interna de novo. Aí vira um cara institucionalizado e não é ninguém, que nunca vai ser ninguém na vida. Agora o que acontece? A pessoa ela pode muito bem se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, não praticar mais, mas ela vai responder pelo que ela fez. A pessoa, por exemplo, no uso, vai lá e comete um delito, um assalto, um 5-7, um furto, um 5-5, seja o que for. É pego, vai para julgamento. Ele não vai virar para o juiz e vai falar: olha, eu me converti, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, juiz. E o juiz fala: está absolvido. Está curado. Você não precisa pagar pelo que você fez, não é questão de ser curado, pagar pelo crime, condenação, cadeia. O juiz não vai falar isso. Então não é muito melhor eu não errar e viver debaixo da graça, do correto, do que eu pagar o preço da condenação pelo erro? Não é muito melhor eu pagar, eu viver debaixo do amor de Deus, do que estar sujeito à condenação e julgamento do homem? Se você obedecesse os conselhos do seu pai e da sua mãe, você não estava aqui hoje? Não. Se eu tivesse obedecido, eu não teria passado por tudo que eu passei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, a partir do momento que eu desobedeço, eu sacrifico as coisas boas. E aí eu pago o preço da desobediência. Estava meditando numa palavra aqui. Veja bem. Fala o seguinte, lá no livro de Crônicas, né? Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que te 7 anos venham de fome à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na sua casa? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu, porque Deus é misericordioso, o homem não é. E ninguém é inimputável de responder civil ou criminalmente por aquilo que faz. Você pode ter perdoado os seus pecados por Deus? Pode. Mas o que você fez, você vai colher. E você vai pagar por isso. É assim que funciona. Deus é justo? É justo. Deus é amor? É amor. Só que Deus é justo. Ele não vai pagar os seus erros com passar a mão na cabeça. Não é assim que funciona. Não é assim. Isso nos lembra sobre os profetas de Baal, que falam na palavra de Deus no livro de Reis, né? As consequências. Se você pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre bênçãos e maldições. E as maldições são atribuídas por conta de desobediência. Bênção, você vai pegar, tem uma folha assim, ó. Você pega maldições, tem várias páginas da Bíblia falando sobre as maldições. Muitas vezes a pessoa não entende por que acarreta tantos os males para a própria vida. Por que as coisas não dão certo? É só fazer um checklist mental. Como está sendo a minha conduta? Como é que está sendo o meu coração, o meu pensamento? Porque Deus sonda o coração. Eu posso muito bem não fazer diretamente o mal para o meu irmão, mas eu tramo e desejo de pensamento mal para o outro. E Deus conhece o coração. E aí, por que as coisas não acontecem? Porque Ele está esquadrinhando. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Algumas traduções dizem, dele procedem as saídas da vida. É o coração. Aí veja bem, então, disse
Disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos do homem. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, eu o que iniquamente procedi, erroneamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra este outro povo. Ali ele se compadeceu. Por quê? Porque o erro de Davi, a consequência estava sendo projetada nas descendências ali, naquele povo que ele também estava. Quantas vezes os nossos erros refletem no nosso na nossa família, nos nossos parentes, naqueles que nos amam, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, quando existe agressão. O simples fato, tem pessoas que numa clínica pergunta-se assim, por exemplo: você já roubou? O cara fala: não, eu nunca roubei. Roubou sim. Roubou o sonho do teu pai, roubou o descanso da tua mãe, roubou a paz da tua irmã. Para você ter ideia como que a gente acaba, uma vez que está no uso, acabávamos, em nome de Jesus, que isso não vai mais acontecer, profetizemos dessa maneira, como a família fica traumatizada. Eu domingo conversando com algumas famílias aí, tiveram umas duas, que já estão pensando na saída do seu ente querido, que aqui está junto de nós, um de vocês aí. E a família já está em pânico. Já verbaliza: nossa, eu já estou preocupado, já não estou nem dormindo direito. O cara nem foi embora, e a família já não está mais dormindo. Por quê? Porque a família quer não ter paz? Não, porque está traumatizada. Porque as consequências das atitudes de quem está no uso refletem na família. Veja o que fala aqui ainda. O pecado tem um efeito dominó. Uma vez que ele é cometido, uma série de consequências acontecem. Se pedirmos perdão, Deus perdoará os nossos pecados, mas as consequências destes pecados já terão sido colocadas em movimento. Davi implorou por misericórdia. Deus respondeu, ordenando que o anjo retirasse a sua mão antes que a sua missão de morte estivesse completa, porque muitos morreram. Foram 70.000 os que morreram, 70.000 pessoas, por causa do erro de quem? De Davi, através da peste. Entretanto, as consequências do pecado de Davi já haviam causado danos severos. Deus sempre perdoa os nossos pecados e com frequência intervém para que as consequências amargas destes sejam menos graves, mas as cicatrizes permanecerão. Pode ter certeza que aquilo que reflete por consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, é atribuído a uma consequência dolorosa? É, mas ainda é muito menos do que deveria ser, porque Deus mesmo assim, Ele ainda tem misericórdia. Ele não tem o desejo de punir, Ele não tem o desejo de fazer o mal. Muitos são os que intercedem pela nossa vida. São muitos. Nesse momento você pode ter certeza que pessoas que te conhecem, ou que alguém da tua casa falou a teu respeito, está intercedendo pela tua vida. E Deus ouve a intercessão. A oração do justo muito pode seus efeitos. Sabe por que você está vivo até hoje? Por causa da oração de muitos, principalmente da tua mãe e do teu Jesus. Principalmente
principalmente por causa da oração da tua mãe e da tua esposa. É por isso que você está vivo até hoje. E eu também. Senão já tinha, ó, sido passado o sarrafo faz tempo, né? Deus sempre perdoa os nossos pecados e com frequência intervém para que as consequências amargas destes sejam menos graves, mas as cicatrizes permanecerão. É que nem eu costumo dizer, as mancadas, pega uma madeira, aí pega lá, pregos, 17 por 21, 10 por 10, 15 por 15, com cabeça, sem cabeça, prego de aço, prego normal, prega na madeira, enche a madeira ali, ó, de prego, são os erros, os pecados, as iniquidades, as mancadas. Aí a pessoa vai ficando limpa, a pessoa vai se convertendo, a pessoa vai mudando o estilo de vida, o modo, ela vai tendo uma conduta correta. Com o passar do tempo, esses pregos vão sendo retirados, mas as cicatrizes ficam. As mancadas que a pessoa acaba dando com os familiares, os traumas, choros, mágoa, frustração, decepção, pequenos furtos, grandes furtos, roubo, agressão, são os pregos. Plá, vai lá na mãe e mete um prego. Puf! Vai lá na irmã e mete um prego de vigote daquele desse tamanho. Pá! Só que aí vai ficando limpo. Entra em recuperação. Passa a servir a Deus. A família vai esquecendo, entre aspas, porque esquecer mesmo não esquece. São os pregos retirados. Mas a cicatriz do que eu causei na minha família fica. São os furos que o prego deixou. São as marcas que o prego deixou. Pensar nas possíveis consequências antes de agir pode fazer com que paremos e assim nos livrar de muitas tristezas e sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então o que Deus fala pra gente? Você está cansado de pagar o preço? Você está cansado da consequência do teu erro? Pare e pense antes de agir, não erre. Não precisa errar, ir lá, se arrepender, pedir perdão, porque a consequência vai vir para você e para quem está ao seu redor. A saudade de quem você ama e de quem te ama é uma simples consequência. Então Deus fala, para de errar. Você não precisa errar, ter que se arrepender, pedir perdão, porque a consequência vai continuar. Pense antes de agir, não é? Então presta atenção que Deus dá para a gente nessa manhã. Não é? Pare, pensa. Não seja imediatista, impulsivo, inconsequente. Descarte o primeiro pensamento no momento de desconforto emocional. Eu vou fazer. Opa, descarte o primeiro pensamento, que geralmente ele é o errado.